Olá, meus queridos leitores! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e hoje nós estamos no nosso sétimo dia aí, gente. Sétimo dia do nosso desafio de 1 Coríntios, um capítulo por dia. E hoje o capítulo 7, gente. E aí eu resolvi até pôr umas flores aqui de fundo, uma coisa mais romântica, vamos se dizer. Por quê, Miriam? Vou te falar. Porque o capítulo 7, gente, ele fala aí acerca do casamento, né? E ele fala algumas coisas interessantes, curiosas, ele dá alguns conselhos, né? E algo interessante que ele fala aqui, ó, isso não é de Deus, isso é um conselho meu, né? Ele fala coisas interessantes. Então, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, tem todas as informações que você precisa saber sobre isso, né? Ele orienta. Lembrando que a gente está falando aqui nos capítulos anteriores, né? No 5, no 6, sobre a questão da imoralidade, né? O perigo da imoralidade, a imoralidade dentro da igreja. Então, ele começa a falar aqui acerca do casamento, porque tem essa questão também da imoralidade. Então, é algo que a gente precisa entender o contexto, fechado? Então, vamos lá, gente. Ele começa aí falando, né? Ele já fala aqui no 6, ó, eu tô falando sobre isso por causa da imoralidade, né? E ele fala aí, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Marido deve cumprir os seus deveres conjugais para a sua mulher e a sua mulher da mesma forma para o seu marido, né? A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, da mesma forma para o marido, né? Então, ele vai falando assim da questão que agora, né, o corpo da mulher é do marido e o do marido é da mulher. E aí, no 5, isso é interessante, ele fala assim, ó, gente, não se recusem, versículo 5, tá? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo período para dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, ele está falando aqui para o homem, né? Tanto o homem quanto a mulher, não se negar para o seu marido, né, em relação aí à questão, né, relação sexual. E se fizer isso, tem que ser um mútuo acordo e o período que eles iam ter a relação sexual, eles estavam orando. Mas também é por um período, não é para fazer isso para sempre, porque senão Satanás aqui, né, Satanás, ele vai, né, ele pode aí tentar armadilhas e tudo mais. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, aí para as mulheres casadas, para os homens casados, olha que conselho ótimo que ele está dando aqui, né? E no 8 ele começa a falar aí dos solteiros e das viúvas. Ele fala assim: é bom que permaneçam como eu. Né? Digo, porém, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu. Aí tem uma questão aí, gente, que tem algumas pessoas aí que falam que a condição do apóstolo Paulo, ou ele era solteiro ou ele era viúvo. Ninguém sabe ao certo, ninguém tem certeza, mas como ele pôs aqui, ó, porém aos solteiros e viúva, é bom que permaneçam como eu. Então, ou ele era solteiro ou ele era viúvo, né? É o que os estudiosos falam. Eu dei uma estudada. Então, essa provavelmente era a condição. Ou ele era solteiro ou ele era viúvo. Aí no 9 ele fala assim, ó, mas se não conseguem se controlar, devem casar, pois é melhor se casar do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou esse mandamento. Dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Agora tá falando que é o Senhor aqui, né? Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar, ou então se concilie com o seu marido. Nessa questão aí do separar é algo muito polêmico, né? Muitas pessoas falam que pode, outras que não, outras falam aí que tem algumas condições que podem se separar, né? O que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto é que se você se separar, você não pode casar, você tem que se reconciliar com seu marido. Tá? Eu estou aqui expondo. Esse é um outro tema de outro vídeo que a gente pode conversar. Se você tem dúvidas em relação a essa questão de separar, posso casar, não posso casar, comenta aqui, deixa nos comentários. Enfim, eu me manda uma mensagem aí, né? E
Aí a gente faz um vídeo só pra isso, tá bom? Pra gente não deixar o vídeo aqui muito comprido. E se você já tá curtindo, deixa o seu like, né, gente? Curte aí, envia pra alguém, compartilha. Vamos lá, gente. E aí ele fala aqui sobre as questões das pessoas que são cristãs e são casadas com não cristão, né? Tanto a mulher quanto o marido. E ele fala que aqui, ó, pois o marido descrente, 14, é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Então, às vezes, a pessoa casou, conheceu Jesus, só que o marido não quis se converter, só ela, né? Então, aqui ele fala para permanecer casado por quê? Porque a pessoa que tem Jesus vai santificar a outra pessoa. Então, ele não aconselha você separar, né? E aí ele vai falando, né, sobre a questão aí. Todavia, se descrente se separa, que se separe, né? Se a pessoa quiser se separar de você, é outras coisas, mas você não vai se separar porque você conheceu Jesus e ela não. Você vai orar, né? E você vai santificar ela. E ele fala aqui, ó, Deus nos chamou para ter paz, né? E aí algo interessante que ele fala é que Deus nos chamou, cada um tem um chamado. Tem gente que foi chamado, ele fala até aqui, né? Circunciso, tem gente que foi chamado para o celibato, que é aquelas pessoas que não casam, né? Tem vários tipos aí. O que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para casar? Então casa, né? Deus te chamou para fazer o quê? Ele fala isso aqui, ó. Antes dele falar isso, embaixo, no 22 fala assim, ó, gente. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto perante ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo do Senhor. Vocês foram comprados com alto preço, não se tornem escravos dos homens. Isso é interessante para nós trazermos aí para nossa vida sentimental. Né? Às vezes a gente tem tanto medo, talvez, de estar sozinho, ou por exemplo, você tá namorando, né? Tô falando de namoro, não de casamento aqui, tá? Você tá namorando e acontece alguma coisa que você precisa. Ai, será que eu fica com medo, né? Às vezes a gente fica escravo ali de um sentimento, escravo de algo que, não é legal, né? Porque nós somos comprados com alto preço, nós temos o valor. Às vezes, né, as mulheres aí estão se vendendo tão barato, estão se vendendo aí por nada, né? Estão mostrando o seu corpo, estão se exibindo, achando que os homens eles só estão interessados nisso. Se os homens que você conhece só tá interessado no seu corpo, coitado, né? Coitado aí de vocês, né? Então, às vezes, infelizmente, a gente tem isso. Ah, não, eu preciso me expor. Né? Mas cadê o seu valor? Aqui o apóstolo Paulo fala no 23. Vocês foram comprados com alto preço, né? Não é qualquer um que vai chegar e vai falar e vai, né? Só porque é bonitinho, só porque é isso, só porque é aquilo, né? Eu fui comprado com alto valor, né? Então, a gente tem que saber o nosso valor para não se entregar, para não casar com qualquer um e aí depois não dá para descasar e casou e fica aquela confusão a sua vida sentimental. Então, isso é algo pra gente se pensar. O nosso valor, você tem um valor, né? Isso a gente é muito lindo, nós temos um valor. E aí, gente, ele fala o seguinte, lá no 27, ó. Você que está casado, não procure separar. Você que está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a se casar, não cometa pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Ele orienta aos casados e ouvios não casar, mas isso não é pecado. Se você quiser casar, você é virgem, você quer casar, você pode. Você é viúva, você quer casar? Você pode. Isso não é pecado, né? Inclusive tem gente que fala, o apóstolo Paulo não gosta de casamento. Não, é mentira, porque ele faz uma apologia aí, que nós somos a noiva de Cristo, né? Nós vamos casar com Cristo. Então, ele dá orientação para você não sofrer, né? Ele fala assim, ó, aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Porque quando você tá sozinho, é você e Deus e vamos embora, né? Mas quando você tem um filho, quando você tem uma esposa, quando você tem 5 filhos, né? As coisas ficam mais difíceis, né? O mundo, a gente tá vivendo num mundo difícil. Então, o que ele quer fazer aqui é poupar. Mas se você tá disposto a sofrer para ter uma família, show de bola, isso não é pecado, vai em frente, isso é muito lindo, muito legal, né? Ele fala assim, ó, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Quem tem filho tem preocupação mais do que um solteiro, né? Então, aí ele fala assim, ó, o casado tem que se preocupar com as coisas tem que se preocupar em agradar o seu marido. O solteiro tem que se preocupar em agradar a Deus. Então, são coisas assim que é verdade, mas isso não é pecado caso você queira casar,
Então, isso é algo muito interessante, né? Então, ele fala assim, ó, se você acha melhor, casa. É melhor você casar do que estar em pecado, em fornicação e tudo mais, case, né? Assim, aquele que se casa com uma virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. E aí, no 39 ele fala, né? Mas se o seu marido morrer, esta pessoa está livre para casar com quem quiser, contando que ele pertença ao Senhor. Então aí os viúvos e viúvas estão livres para se casar, tanto porém que seja uma pessoa do Senhor Jesus. Gente, 10 minutos desse vídeo, que é um tema muito extenso. Você ficou com dúvidas? Vamos falar mais sobre esse vídeo, Miriam, sobre esse tema? Manda aqui que eu faço um vídeo só um pouco mais calmo, mais tranquilo sobre esse tema, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí, fala, Mi, gostei, põe um coração, tá bom? Um beijo e tchau!